Olá, meus irmãos, um santo dia. Eu me chamo Rodrigo Mariano, sou membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, consagrado a Nossa Senhora, e hoje estou mais uma vez aqui com vocês para dar continuidade ao nosso curso de consagração a Jesus por meio da Virgem Maria, né? Hoje temos uma formação específica sobre um documento do Papa Pio XII, né? E desde já peçamos o auxílio da Virgem Maria, do Espírito Santo de Deus, que venha sobre nós nesse momento formativo, para que venha nos instruir, que venha nos caminhar, que venha nos guiar nessa formação. Então rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu bem já disse, estamos dando continuidade ao curso de consagração e hoje trataremos sobre um documento pontifício do Papa Pio XII. É um documento chamado Munificentíssimos Deus, uma Constituição Apostólica. Ela foi escrita ali e proclamada em 1º de novembro de 1950. E o intuito justamente de a gente estudar esse documento do Papa, Papa Pio XII, é justamente porque ele traz a proclamação, o dogma da Assunção da Virgem Maria de corpo e alma aos céus. E nesse conteúdo, um dogma da Virgem Maria, nesse documento, a gente vai solidificar a nossa fé, nossa devoção a Nossa Senhora e vai instruir junto ao magistério da Igreja aquilo que é a devoção a Nossa Senhora de uma forma sólida, tendo conhecimento desse documento, que vem a engrandecer o nosso caminho rumo à consagração à Virgem Maria. Tá bom? Então, vamos iniciar essa formação. Eu já coloco no início que esse documento traz tanto a proclamação do dogma, mas vai trazer também a fundamentação ao qual o Papa escreveu, colocou nesse documento, o que se desenrolou, toda a fundamentação até a proclamação do dogma da Assunção da Virgem Maria aos céus em 1950. Então, a pedagogia aqui que eu vou apresentar, eu vou trazer os tópicos abordados nesse documento, certo? E, óbvio, também o conhecimento desse dogma, ao qual o Papa também ele coloca no mesmo, coloca no documento, o que é a Assunção da Virgem Maria, o que é esse dogma, mas também toda a fundamentação para a qual foi necessária, para que dessa devoção se tornasse um dogma da Igreja, tá bom? Então, vamos iniciar. Primeiramente, é interessante a gente entender o título, Munificentíssimos Deus, A tradução é Deus munificentíssimo, munificentíssimo Deus. Essa expressão, munificentíssimo, vem de munificente, que quer dizer generoso. Então, é um Deus extremamente generoso. É um Deus generosíssimo. Então, Paulo VI, Pio XII, já coloca o título com essa generosidade de Deus para falar de um dogma de Nossa Senhora. E ele vai além mais. Ele coloca, no início desse documento, ele já vem trazendo as informações sobre os privilégios de Nossa Senhora. Vai colocar informações sobre o privilégio de Nossa Senhora no que diz a respeito o que venha a tratar a Assunção da Virgem Maria como um privilégio. E que ponto ele faz isso? Primeiro, ele introduz justamente um período difícil ao qual vivia também o seu papado, mas todo o mundo ali naquele sentido, até, a certo modo, na distância da fé e das virtudes, de uma forma geral, mas observa isso ao contraponto de que cada vez mais que a fé católica ia ali sendo divulgada publicamente, cada vez mais os fiéis católicos iam demonstrando uma maior devoção à Virgem Maria, à Virgem Santíssima, e que isso contribuía para a vida de santidade, tá bom? Então, ele trata isso logo no início da carta, da Constituição Apostólica. Rodrigo, e outro ponto importante, assim, você está trazendo esse documento, falando em Constituição Apostólica, o que é uma Constituição Apostólica,
é justamente um documento pontifício ao qual traz ali informações seja redundante, mas de alta importância, né? É uma forma comum de o Papa exercer, né, a sua autoridade petrina, né? Que através de uma Constituição Apostólica ele pode trazer ali leis, né, respeitando aos fiéis, também assuntos doutrinais, disciplinares ou administrativos. Então, o dogma, né, é um assunto ali doutrinal, né, a proclamação de um dogma, e foi trazido por então Pio XII para esse documento, para essa Constituição Apostólica, né? E pegando esse galho, vamos dizer assim, pegando esse gancho ao qual ele já traz, dizendo que aumenta-se a devoção à Virgem Maria como a fé católica colocada e exposta, e essa devoção traz resultados de santidade, a gente já vê aí um ponto bastante importante para aqueles aqui, como nós, estamos caminhando rumo à consagração à Santíssima Virgem, né? E que de forma alguma uma devoção à Nossa Senhora vai fazer com que uma devoção sincera, vai fazer com alguém que se afaste da igreja, se afaste da verdade e, óbvio, se afaste de Jesus, né? Esse é um ensinamento base nessa consagração, né? E ela dita a consagração a Jesus por meio da Santíssima Virgem. E logo no início o Papa já coloca, né, justamente que essa devoção reflete numa vida de santidade para aqueles que a têm. Sendo que ele vai aprofundando, já a chegar, vou dizer assim, ao cerne da questão dos privilégios de Nossa Senhora, que venha a colocar aí, né, essa devoção de Nossa Senhora assunta aos céus em corpo e alma. Antes de mais nada, eu acho necessário explicar definitivamente o que é a Assunção, né? A Assunção, Nossa Senhora assunta aos céus, significa justamente que ela foi elevada aos céus. E completando, né, assunta aos céus de corpo e alma, significa que ela foi elevada aos céus, né, de corpo e alma. E foi elevada por quem, Rodrigo? Por Deus, pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Tá bom? E aí aqui a gente vai pegar conhecimentos passados, né? O Papa Pio XII vem colocar que o dogma, né, a devoção a Nossa Senhora assunta aos céus, está intimamente relacionada, tem uma conexão com o dogma, o último dogma então proclamado, o último dogma mariano proclamado, que foi justamente a Imaculada Conceição, que foi proclamado por Pio IX, que foi documento também abordado já nesse curso de consagração. E como isso ele coloca, Rodrigo? Né? Ele coloca uma ciência muito interessante. Primeiro, ele coloca nosso Senhor Jesus Cristo no seguinte forma, que nosso Senhor morreu na cruz e ressuscitou. Sendo assim, nosso Senhor venceu o pecado e a morte. Nós, né, fiéis cristãos católicos, pela graça do batismo, também ali, pelo batismo, somos chamados ali a vencer também a morte e o pecado. Sendo que, de uma forma geral, para nós, criaturas, o que acontece? A plenitude, né, dessa vitória sobre a morte só se dará nos fins dos tempos, quando nosso corpo ressuscitado encontrar a nossa alma que já está na eternidade, após o julgamento. Né? Sendo que, para Nossa Senhora, isso ocorre de uma forma diferente. Pela Imaculada Conceição, Nossa Senhora foi preservada do pecado. Nossa Senhora não pecou. Na sua concepção, ela não passou aí, não tinha culpa do pecado original. Então, por essa ciência, Nossa Senhora, então, não poderia também passar pela corrupção do corpo, em vista que ela não tinha pecado. Então, Nossa Senhora, por essa ciência, por esse entendimento e pelo dogma da Imaculada Conceição, o fato de não passar pela corrupção do corpo, né, faria como Nossa Senhora, fez que Nossa Senhora não passasse por essa linha geral, ou seja, não tivesse ainda contemplado a vitória sobre a morte, já que o seu corpo, né, sendo incorruptível, foi elevado aos céus. Então Nossa Senhora
também já teve os finalmente nesse sentido. Ou seja, vitória sobre, né, o pecado, vitória sobre a morte. É interessante aqui colocar que no documento também está ali explícito que não se define se Nossa Senhora morreu ou não. As tradições antigas da Igreja fala-se também da dormição de Nossa Senhora, conteúdo também colocado aqui nesse documento. Contudo, não é definido como um dogma se Nossa Senhora morreu ou não, e sim que seu corpo foi elevado aos céus de corpo e alma. Né? Sendo que, nesse contexto todo, né, isso tudo para colocar aí os privilégios de Nossa Senhora a partir da Imaculada Conceição, vem o privilégio de Nossa Senhora ser assunta aos céus, em virtude desse dogma proclamado anteriormente. Né? Mas a gente vai ficar perguntando, Rodrigo, mas o dogma vai surgir assim do nada? Não é? O que levou Pio XII, o que levou o magistério, a igreja, a proclamar um dogma assim? O dogma é proclamado de uma hora para outra, dá um estalo e vem assim, vamos definir um dogma a partir de agora, vamos estudar aqui um pouco e definir isso. Não. Essa Constituição Apostólica, né, traz justamente o caminho feito para que essa devoção que eu falei agora, esse conhecimento fosse decretado fielmente como um dogma, ou seja, uma verdade de fé irrevogável. Né? Já foi falado sobre dogma aqui nesse curso de consagração. Então, uma verdade de fé irrevogável da nossa igreja. E como isso se deu, Rodrigo? Aí o Papa vai explicar. Né? Primeiro, existia uma grande motivação. Existiam muitos pedidos, não somente do papado de Pio XII, mas também dos outros, né? dos seus antecessores, inúmeros pedidos dos fiéis, dos clérigos, pedindo justamente que essa devoção fosse elevada a dogma, fosse elevada, fosse estudada mais a fundo. Né? Então, por inspiração mesmo do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus assiste a igreja a todo tempo, a todo momento. Então, Pio XII resolve, então, colocar isso, vamos dizer assim, aquela expressão, colocar para frente, né? Colocar isso realmente, esse estudo, essa veemência de colocar, de estudar até afinco os finalmente para que essa devoção fosse proclamada dogma. Né? E o que ele fez? Né? Primeiramente, então, o dogma foi proclamado, esse documento é de 1950. Então ele trata aqui no documento que em 1946 ele fez uma consulta ao episcopado. Né? Ele fez uma consulta aos bispos da igreja, os bispos do mundo todo, mandou ali uma carta, né? Com esse seguinte questionamento: se vós, veneráveis irmãos, na vossa exímia sabedoria e prudência, julgais que a assunção corpórea da Santíssima Virgem pode ser proposta e definida como um dogma de fé, e se desejais que o seja tanto vós como o vosso clero e fiéis. Então, se eles desejassem que justamente essa fé, Nossa Senhora assunta aos céus, fosse proclamada como um dogma, responderia o Papa de uma forma positiva. E o Papa coloca aqui nesse documento apostólico que por unanimidade, foi tida uma resposta positiva, que sim, né, que os bispos e os seus fiéis do mundo todo, por unanimidade, né, em sua grande maioria, tinham fé justamente que essa devoção era uma verdade de fé da igreja e deveria ser proclamada como um dogma. Aí, meus irmãos, eu quero frisar aqui alguns pontos importantes a partir daqui. Né? Para se proclamar um dogma, tem que ter ali uns requisitos mínimos. Né? Tem que ter a aprovação do magistério, da igreja, tem que ter ali, né, ser uma matéria que está sendo de devoção unânime na grande maioria dos católicos, né? E tem que ter uma fundamentação bíblica, tem que ter uma fundamentação nas Sagradas Escrituras. Então, a partir de agora, eu vou falar aqui argumentos, fundamentos que
o Papa vem colocar num documento que é justamente para dar base, para sustentar que essa doutrina, essa devoção tem a base em todos esses pontos que eu falei para ser, então, proclamado um dogma. Aí ele vem elencar alguns pontos importantes. Ele vem colocar aí testemunhos da liturgia, né, testemunhos dessa devoção na liturgia, testemunhos dos santos padres, né, os santos padres da igreja. Já foi abordado nesse curso também de formação quem são os santos padres da igreja. Mas aí Pio XII vem colocar nesse documento justamente fundamentações, né, embasamentos dos santos padres da igreja sobre o conteúdo, né, da devoção da Assunção da Virgem Maria aos céus. Vem colocar também, né, as fundamentações bíblicas e vem colocar também, no final de tudo, né, o fundamento que dito, o fundamento escriturístico sobre a devoção à Assunção da Virgem Maria. E isso eu vou colocar aqui de uma forma entendível para nós, né, que é de importância a gente entender que para a proclamação de um dogma isso é muito sólido, é muito rígido. Então não surge de uma hora para outra. Primeiramente entender que, né, a devoção da igreja em relação à Assunção da Virgem Maria aos céus vem de muitos séculos. Então aqui é um ponto importante. A Assunção da Virgem Maria não foi ali entendida somente, não foi só ali manifestada durante o papado de Pio XII. Isso vinha durante séculos na igreja. Durante séculos. E essa devoção estava ali muito presente na igreja, durante os fiéis, que preenchia já um desses requisitos, que é justamente o culto, né, pela grande maioria dos fiéis católicos, que é um dos requisitos para que aquele assunto seja definido como dogma. Né? Então, como isso estava presente? Aí o Papa vem elencar. Né? Estava presente na liturgia, já há muito tempo na igreja oriental e ocidental. A festa, né, da Assunção da Virgem Maria já fazia parte da liturgia. E ele coloca isso bem explícito. Como é que ele colocava? Né? Era a festa da Assunção da Virgem Maria, mas também na igreja oriental também se falava na dormição de Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora não necessariamente tenha morrido, mas tenha ali entrado num sono profundo e depois tenha sido elevada aos céus. Coloca até expressadamente lá algumas liturgias que não são liturgias romanas, né? Como liturgia bizantina, que coloca um trecho do rito bizantino interessante que fala assim, que era justamente sobre a devoção à Assunção da Virgem Maria. Deus, Rei do Universo, concedeu os privilégios que superam a natureza. Assim como no parto vos conservou a virgindade, assim no sepulcro vos preservou o corpo da corrupção e o conglorificou pela divina translação. Ou seja, uma liturgia antiga já tinha essa devoção dentro da liturgia, a devoção à Santíssima Virgem elevada ao céu. E o interessante é que o Papa ele frisa a liturgia por quê? Né? Nesse ponto. Que ele coloca a liturgia sendo como profissão das verdades católicas e estando sujeita ao supremo magistério da Igreja, podendo fornecer argumentos e testemunhos de não pequeno valor para determinar algum ponto da doutrina cristã. Então, como era uma festa que já estava dentro da liturgia, já era um argumento muito sólido e muito forte, porque ali representava parte da doutrina. Né? Parte da doutrina. Mas aí o Papa ele vai mais afinco, ele vai mais a fundo. Ele vai colocar testemunhos dos santos padres, né? Os santos padres da igreja, grandes devotos da Santíssima Virgem. E aqui eu já queria fazer uma conexão com São Luís de Montfort. São Luís de Montfort, no seu tratado A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Quando ele trata ali de conhecimentos de Nossa Senhora, ele cita também vários santos padres da igreja. E, por coincidência também, muitos desses
são citados nesse documento pelo Papa Pio XII. Aí você vê, mais uma vez, aí a credibilidade dos escritos de Montfort, né, que é bem anterior a esse documento apostólico, né, o Tratado da Velha Devoção bem anterior a essa carta apostólica Munificitíssimos Deus. Mas você vê o magistério da igreja ainda utilizando também o mesmo conteúdo ao qual Montfort vinha citando e embasando seus escritos. E isso dá uma maior credibilidade a essa consagração, porque a partir desses escritos, né, Montfort vem e coloca essa metodologia de consagração à Santíssima Virgem. E quem foram, Rodrigo, esses santos pares aos quais o Papa coloca, né? Ele coloca São Francisco de Sales, São João Damasceno, né, São Germano, e coloca assim, pontos específicos falando sobre justamente essa devoção já dos santos padres, né, à Assunção da Virgem Maria aos céus. Coloca aqui, por exemplo, São João Damasceno, palavras dele. Convinha que aquela que no parto manteve ilibado a virgindade conservasse o corpo incorrupto mesmo depois da morte. Né? Aí vem também São Germano. Vós, como está escrito, aparecestes em beleza. O vosso corpo virginal é totalmente santo, totalmente casto, totalmente domicílio de Deus, de forma que até por este motivo foi isento de desfazer-se em pó. Foi sim transformado enquanto era humano para viver a vida altíssima da incorruptibilidade, mas agora está vivo, gloriosíssimo, incôlume e participante da vida perfeita. Em outras palavras, aqui São Germano está dizendo que Nossa Senhora está contemplando a glória de Deus, em corpo e alma. Então, o Papa ele coloca argumentos vindos dos santos pares da Igreja. Sendo que, além dos santos padres, tem a erguição ali colocando a testemunho os estudos dos teólogos embasados na Sagrada Escritura, que é uma fundamentação que deve conter necessariamente para a proclamação de um dogma. E os teólogos, os estudos que ele vai apresentando no texto desse documento, ele coloca que os teólogos começaram a observar a conexão, ao decorrer dos séculos, dos estudos, uma conexão existente entre o privilégio de Nossa Senhora, a Assunção da Santíssima Virgem aos céus, e as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Isso tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. E ele coloca algumas passagens das Sagradas Escrituras que vêm a embasar isso. Passagens estas que, na verdade, são colocados pelos estudiosos, pelos teólogos ao decorrer dos séculos. Aí coloca algumas, como o Salmo 44, que é a entrada triunfal da rainha na corte celeste, que diz justamente, as filhas dos reis formam o vosso cortejo, porta-se à vossa direita a rainha, ornada de ouro de Ofir. Essa rainha tendo como prefiguração Nossa Senhora. Tem também o Salmo 131. Erguei-vos, Senhor, para o vosso repouso, vós e a arca de vossa santificação. A arca de vossa santificação aqui como prefiguração de Nossa Senhora. Mas, óbvio, também no Novo Testamento, uma passagem que a gente é muito conhecida, do Apocalipse 12, de São João, que traz ali a mulher revestida de sol. É entendimento que essa mulher é tratada aqui no documento como sendo Nossa Senhora, mulher revestida de sol. E mais explicitamente no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 1, Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Aí aqui, no documento traz um destaque, Ave cheia de graça. Para o mistério da Assunção, Nossa Senhora, esse privilégio, alguém que fosse cheio e repleto da graça de Deus não poderia passar pela corruptibilidade. Então, essa graça é concedida exclusivamente à Santíssima Virgem, cheia de graça. E então, o Papa ele junta todos esses argumentos, tanto a devoção
dos fiéis, tanto as petições, né, dos fiéis, das províncias, dos bispos, dos cardeais, ao longo, né, dos papados da igreja e no papado dele, né, junta tudo isso, junta as fundamentações dos teólogos, junta as fundamentações bíblicas, né, e no fim de tudo, ele tem ali, né, todo o conteúdo necessário para então ele proclamar e entender que é dogma de fé a assunção da Virgem Maria aos céus em corpo e alma. Então, ele faz a definição do dogma, por fim, no documento. Ele faz a definição do dogma e coloca assim. Isso aqui eu faço questão de ler, né? Porque como dogma de fé da nossa igreja é irrevogável. E todo dogma ele vem para construir, óbvio, a fé, né? Fortificar a fé dos fiéis, confirmar a fé dos fiéis. Então aqui eu faço questão de ler essa definição solene do dogma, que vai ser justamente aqui com as palavras, né, discurso direto do Papa Pio XII. Diz o seguinte: pelo que, depois de termos dirigidos a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade, para a glória de Deus onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos, e triunfador do pecado e da morte, para o aumento da glória da sua augusta mãe e para o gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma definitivamente revelado que, a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Pelo que, se alguém o que de Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica. Então, assim, o Papa ele termina, né, o documento com essa proclamação solene, definindo Nossa Senhora assunta aos céus em corpo e alma. Gostaria de colocar aqui mais uma observação, né, que está justamente aqui nesse trecho final na proclamação do dogma. Pelo que, se alguém ou que Deus não permita ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica. Então, meus irmãos, para não naufragarmos na fé, devemos estar unidos à nossa igreja. Devemos estar unidos ao magistério da nossa igreja, que traz ali a verdade da fé. E na proclamação do dogma, mais ainda, vem expor para nós e confiar na nossa fé, confiar que esse ensinamento é construtivo para a nossa vida de santidade. Por isso ele é tão importante para nós que estamos aqui caminhando num curso de consagração à Santíssima Virgem. Então, quero agradecer a vocês que estiveram aqui presentes, assistindo essa formação, e desejar uma boa formação para as demais que vocês irão acompanhar. Até mais. Amém.